Bom dia para todos. Estamos aqui hoje com a nossa 45ª Happy Hour e temos o prazer de termos conosco a professora Carla Alcofra. Professora, muito bem-vinda para o nosso Happy Hour na internet. A professora Carla Alcofra é advogada, mediadora judicial do TJRJ, mestre em mediação e negociação pelo Instituto Universitaire Kurt Bosch, em parceria com a APEP, membro do Instituto Advogados Brasileiros da IAB, membro da Comissão de Mediação da OAB, mediadora certificada pelo ICFML, professora da IMERGE e outras instituições formadoras em mediação. Ela vai estar nos presenteando com uma apresentação sobre resolução de conflitos e acesso à justiça. Professora, muito bem-vinda. Eu lhe passo o microfone. Bom dia a todos, né? E obrigada, Mirelle, pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar aqui a tela, né, para a gente falar sobre o nosso tema de hoje, né, que é resolução de conflitos e acesso à justiça, né, um tema que já vem sendo falado desde a virada do século, né, mas ganhou força de 2015 para cá. Né? E antes de mais nada, da gente falar sobre nosso tema, eu acho interessante eu falar rapidamente, né, sobre o que é o conflito, né? E antes de falar sobre o conflito, a gente vai abordar um conceito de diferentes perspectivas, né? Eu vou aqui passando a minha telinha, deixa eu ver aqui a setinha do... Aqui, né? Eu trago aqui para vocês, né? Então, assim, o conceito, a abordagem, né, de diferentes perspectivas, né? Nós, seres humanos, interpretamos a mesma situação de forma diferente, né? E isso pode ser exemplificado por essas figuras desse slide, né? É um tema super atual, né? Aqui a gente pode estar observando que as figuras elas estão elas podem ser vistas, né? Como assim, o número 9, né? A gente tem uns que enxergam 9, tem outros que enxergam 6, dependendo do ângulo, né? E na figura seguinte, né, ao lado direito, dependendo do ângulo, tem gente que enxerga uma moça jovem, né? Se os senhores observem aqui acompanhando o cursor, e tem outros que enxergam uma senhora de idade, né, com o chale, um batom vermelho, né? Então, assim, é interessante, antes da gente abordar o nosso tema, a gente explicar um pouquinho, né, sobre diferentes perspectivas, né, e por que o conflito aparece, né? Então, assim, a questão das diferentes perspectivas, a gente, em várias ocasiões, né, e situações, né, se soma falha de comunicação, né, onde há sempre um ruído entre o emissor e o receptor, né? Por isso que eu acho interessante trazer aqui para vocês, né, antes da gente realmente entrar no nosso tema, né? Então, a combinação de diferentes perspectivas e ruídos de comunicação muitas vezes leva ao conflito, né? Então, muitas vezes a comunicação que utilizamos é cheia de ruídos e esses ruídos acabam dificultando a conexão entre as pessoas com as quais queremos nos comunicar, né? E quem tem razão, né? Hoje a gente vê, né, principalmente nos dias atuais, com relação à pandemia, né, a questão da vacina, enfim, não vou entrar aqui nesse assunto. Então, o conflito ele surge, né, de atividades incompatíveis exercidas por duas pessoas, né? Então, assim, eu trago essa pergunta para vocês: é possível que a incompatibilidade seja só aparente? Eu respondo: sim. Pode haver situações onde as posições são totalmente diferentes, mas os interesses são similares, né? A gente tem até uma frase do Morton Duston que se chama: o conflito existe sempre que as atividades são incompatíveis acontecem, né? Então, assim, os conflitos aparecem naturalmente na medida em que já existe a vida em sociedade, né? Então, dentro das relações sociais,
né? Logo, a gente fazem parte do cotidiano humano, né? Eles surgem das diferenças e aparentes diferenças entre os indivíduos, né? Que se manifestam de formas diferentes em comportamentos e vontades e ideias. Então, seguindo, né, a gente tem o direito aos conflitos, né, que surgem sempre através de algum tipo de conflitos diferentes de naturezas. Né? Então, os conflitos eles podem ser de diferentes naturezas, né? Por exemplo, de interesses, de necessidades, de opiniões. Aí eu trago aqui para vocês, né, duas pessoas num ringue de boxe, né, e perguntando se o conflito é ruim. Não. Lembre-se que o conflito, para mim, não é algo negativo, né? Falha ou um erro de relacionamento, né? É resultado da diversidade de diferentes perspectivas que se pode resultar uma melhora no relacionamento. Por isso que eu trago para vocês, começando a nossa fala aqui, a nossa conversa, quais são as diferentes perspectivas, né? Porque podem estar do mesmo ângulo, só que com visões diferentes, né? Então, o conflito ele é fundamental para o desenvolvimento humano da nossa sociedade, né? O problema não é o conflito, mas como ele pode ser tratado, né? Então, assim, na maioria das vezes a gente sempre cria um rótulo de que existe um certo, um errado, o bem, o mal. Normalmente tem essa visão de que o conflito ele é puramente adversarial, né? Onde a gente tem vencedores e perdedores. Mas na matéria que eu trago aqui para vocês, né, sobre resolução de conflito e acesso à justiça, a gente tem o ganha-ganha mútuo. Então, seguindo aqui, né, para mim o conflito ele tem muitas funções positivas, né? O conflito tem uma conotação negativa na nossa sociedade, entretanto ele não é, né? Ele é inerente das relações humanas, né? E tem grande importância na evolução da nossa sociedade, né? Fundamental é a forma como os conflitos são tratados, né? Previne-se a estagnação, estimula o interesse e curiosidade e é o meio através do qual problemas podem ser alejados e soluções atingidas. É a raiz das mudanças pessoais e sociais. Uma sociedade flexível beneficia-se do conflito, né? Então, os conflitos, em muitos casos, eles são tratados de forma inadequada, né? Tendo consequências muito negativas nas relações humanas, né? Podemos levar até o rompimento de relações, prejuízos às partes, terceiros e até mesmo violência. Hoje a gente sabe que a partir da pandemia do Covid-19, né, desde o ano passado, muitas famílias foram obrigadas a ficar confinadas dentro de casa, né, num ambiente pequeno, e aí surgiu muito a violência doméstica, tem aumentado bastante, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos. Né, a gente tem escutado muitos casos, né, então aumentou muito a violência doméstica devido ao confinamento, né? Porque nos dias atuais, tanto o homem quanto a mulher trabalham fora. E a partir do momento que se viam dentro de um mesmo ambiente, né? Então, assim, os conflitos aumentou, é claro, e com isso veio violência. Bom, entrando mesmo na matéria, né? Falando para vocês sobre as diferenças perspectivas e que elas geram, né, os ruídos da falha de comunicação e que elas geram um conflito, como resolver aqueles conflitos? Né? A gente tem os mecanismos adequados de soluções de conflito, né, que chamamos de métodos alternativos, né, isso que muitos adaptam a adequados resoluções de disputas, né? Então, a gente tem autotutela, autocomposição, a heterocomposição, né? A gente sabe que eu vou explicar nos slides abaixo que a autotutela é fazer justiça com as próprias mãos. A autocomposição nada mais é do que as próprias partes resolverem aquela solução, aquele conflito. Né? E a heterocomposição é você dar para um terceiro resolver para você. Né? Então, assim, a gente tem os meios alternativos de resolução de conflitos, em especial a conciliação e a mediação, que estão dentro da autocomposição. Né? Na verdade, a gente veio, né, copiando de um modelo, né, do sistema multiportas ao acesso ao judiciário. Né? É diferente, não, acesso à justiça é diferente do acesso ao judiciário. E com isso, né, na verdade, a gente utilizando esses instrumentos, né, a gente eficiente para a resolução de conflitos, a gente visa a pacificação social, que esse é o objetivo dos métodos adequados de soluções de conflitos.
né? Então, com a autotutela, né, fazer justiça com as próprias mãos. Eu trouxe aqui para vocês uma história em quadrinho, que eu acho que se aplica bem à autotutela, né? Ela ocorre quando o próprio sujeito busca firmar unilateralmente seu interesse, impondo ou se impondo-se a uma parte contestante, né? É bem ilustrativo, né? E eu acho até assim que é bem bonitinho a forma como explica a autotutela, né? Pode prender seu guarda, recebeu aumento ou não aumentou a pensão, né? Não pode prendê-lo. Nesse caso, irá precisar de um novo processo, um novo pedido, né? Na próxima você vai ver. Não quer levar minha alma também? E não é bem assim, né? A gente sabe que não é, na verdade, na realidade, não é isso que acontece. Então, assim, a gente pode dizer que isso é uma forma, né, muito primitiva de solução de conflitos, né, onde a força física, né, não é utilizada, imposta, né. Então, seguindo aqui, né, na autocomposição. Na autocomposição, os senhores podem observar, né, as pessoas de mão dadas, porque eu acho que um acordo ele é satisfatório para ambos os lados, né. Então, na autocomposição, um conflito ele é solucionado pelas partes, sem intervenção de outros agentes, né, no processo de pacificação da controvérsia, né, nos tipos de conflitos aplicáveis, porque nem tudo pode se resolver, né, negociando, né, porque na autocomposição, a mediação e a conciliação nada mais é do que uma negociação assistida por um terceiro neutro imparcial, né, em busca de uma solução dada pelas próprias partes, né, porque assim a gente hoje fala muito da mediação, fala muito da conciliação, mas é claro que a resposta, né, para a solução daquele conflito está dentro das próprias pessoas, né? Porque assim, a gente vai buscar a mediação e a conciliação porque muitas das vezes as pessoas não são capazes de sentar diante de uma mesa e conversar e por fim naquele conflito. Né? Então, aqui na autocomposição, a gente sempre fala, é bom eu frisar, que a gente não existe o vencedor ou vencido, todos ganham. Né, o ganho mútuo que a gente vem falando. Seguindo aqui, né, num dos mecanismos, a heterocomposição. A heterocomposição ela ocorre quando o conflito é solucionado através de intervenção de um agente externo, né, aquela relação conflituosa, né, normalmente por um juiz arbitral, quando se escolhe a arbitragem, ou por um juiz togado, quando se entra com processo judicial. Que sabemos que muitas das vezes, né, eles vão dar uma decisão que não vai ser satisfatória para nenhuma daquelas pessoas. Eles vão dar decisão baseada na lei. Mirelle, se eu estiver falando muito rápido, você me dá uma trégua, hein? Porque eu falo rápido, assim, eu tenho um jeito meio corrido de ser. Não, está perfeito, está ótimo, está muito bem explicado e as figuras, a apresentação está perfeita. Pode continuar, que bom, professora. Que bom. Seguindo, né, eu deixo aqui uma figura para pensarmos bem, né? Keep calm and que a força esteja com você. As pessoas não percebem, né, que se elas são elementos envolvidos naquele conflito, nada melhor do que elas mesmas para resolverem aquela solução. Mas a nossa cultura é mais fácil a gente delegar para o outro, né, resolver do que a gente realmente sentar, conversar e tentar pôr fim, né, por fim aquele conflito. Né? A decisão está dentro delas. Então, eu trouxe essa figura aqui para reflexiva, né? Para que todos possam perceber que a gente, na verdade, tem a resposta dentro da gente mesmo. Então, seguindo aqui, né, a nossa resolução de conflito e acesso à justiça, a gente tem um modelo tradicional, né? Como resolver um conflito, né? Já que a gente falou das diferentes perspectivas e que ruídos de comunicação, isso tudo conjuntamente gera conflito, né? Como resolver esse conflito? Essa é a pergunta. No modelo tradicional, a gente tem a via judicial, que é onde o juiz terceiro decide pelas próprias partes, né? Mas eu pergunto, as pessoas deveriam ter em mente essa pergunta, como resolver o conflito? E antes da gente entrar na via judicial, né, a gente deveria utilizar das formas de solução de conflito antes de fazer justiça com as próprias mãos ou até mesmo ajuizar um processo. Né? Essa que é a nossa mudança de cultura, né? A mudança de paradigma. Né? A gente primeiro acho que deve utilizar do que está aí no mercado, né? Que muito a gente vem falando, principalmente para aqueles alunos de direito,
que estão aqui nos assistindo, ou até mesmo alunos de psicologia, para a nossa sociedade como um todo, né, que hoje existe os métodos adequados de solução de conflito. Então, antes da gente recorrer à via judicial, que a gente sabe que o nosso tribunal está sobrecarregado, né, inflados de processo, e que muitas das vezes vão proferir uma decisão que não vai ser satisfatória para aquela pessoa, então, por que não utilizarmos das formas, né, de solução de conflito que eu mostrei para vocês, da mediação, da conciliação, antes da gente realmente fazer justiça com as próprias mãos ou até mesmo ajuizar um processo. Até porque a gente sabe que a via judicial, né, quando tem um terceiro que decide por elas, né, vai ter um vencedor e um perdedor que muitas das vezes não vai ficar satisfeito, né, e que vai recorrer. Né? E aí tem processos, por isso que a gente vê que tem processos que perduram anos pelo judiciário, né? E com isso não restabelece relação nenhuma entre aquelas pessoas, né? Para a gente visar a pacificação social é necessário, principalmente na área de família, né? A gente precisa restabelecer o relacionamento dessas pessoas, né? Entre vizinhos, né? Entre sócios, enfim. Eu tenho aqui inúmeras situações em que se encaixam perfeitamente, né? A conciliação e a mediação. Então, aqui, né, a gente vem com a nossa matéria de hoje, né, inovações ao acesso à justiça, como eu falei para vocês. Na verdade, é porque o nosso modelo judicial claramente não atende mais às necessidades da nossa sociedade, né? Então, assim, para que todos tenham realmente acesso à justiça no conceito mais amplo da palavra, né, a justiça é diferente do judiciário, né? O judiciário é o caminho adequado para certos tipos de conflitos, né? Principalmente como crimes, conflitos relativos a direitos que as partes não podem abrir mão, né? Então veio o nosso Conselho Nacional de Justiça, né, diante de tudo isso, né, copiando o modelo norte-americano, né, que é o sistema multiportas, que esse movimento começou na década de 70, na Universidade de Harvard, né, trazendo, né, um mecanismo para a aplicação dos métodos alternativos de resolução de conflitos. Né? Então, por isso que a gente fala sobre métodos alternativos, mas atualmente a gente vem dizendo que de alternativo não tem nada, eles são adequados para a solução de conflitos, né? Que é, na verdade, qual é a melhor porta para a solução daquele conflito. Por isso que eu trago aqui para vocês, né, como ilustração, essas portas e uma pessoa entrando. Então, assim, eu acho que antes da gente recorrer à via judicial, a gente tem que ver qual é a melhor porta que se encaixa para aquele conflito, para a solução daquele conflito. Né? Então, essa é a inovação, né, do acesso à justiça que a gente tem no movimento hoje aqui no nosso Brasil, desde a criação da Resolução 125 pelo nosso CNJ. Né? E para ganhar força na nossa sociedade, a mediação e a conciliação saíram de dentro dessa resolução. Né? Com isso nasceu a Lei 3.140, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias, né, e sobre autocomposição de conflitos. Além disso, também a gente tem ali 13.105, que é o novo Código de Processo Civil, que não tem mais nada de novo, né? Nasceu em 2015 com vigência em 2016. Né? Então, lá também dispõe de alguns artigos sobre a conciliação e a mediação. Então, diante desse cenário, né, surgiram várias correntes. Né? Então, com isso que a gente vem hoje trabalhando, né, sobre o novo acesso à justiça, que é diferente de acesso ao judiciário. Né? Hoje a gente tem, né, esses métodos adequados de solução de conflito, né, que é a conciliação, que é a mediação, né, que é a arbitragem, né, que é a negociação, antes da gente pensar em recorrer à via judicial. Digamos que hoje seria novos caminhos, né? Principalmente aqui para os alunos de direito que vão se formar, né? Eu deixo aqui como uma experiência que ao receber, que quando vocês receberem seus clientes, né, analise junto com ele, principalmente qual o melhor método, né, a ser aplicável para aquele caso, ao invés de orientá-lo dizendo, olha, não, vamos fazer via judiciário. Não, porque às vezes nem sempre, né, a via judiciário vai ser a solução para aquele conflito. Vamos pensar assim, num novo olhar, né? Ter um novo olhar, né, para a solução dos conflitos dos seus clientes, digamos assim. Bom, então, aí com isso surge a mediação. Né? A mediação, ela surge
né, como método adequado de solução de conflito, onde as partes devem construir a solução com o auxílio de um terceiro neutro imparcial. Só que, antes de mais nada, eu digo para vocês o seguinte: a mediação ela só é aplicável para aquelas pessoas que têm relação continuada no tempo, né? O que eu quero dizer com isso? Principalmente nas relações de família, onde existe um casal, né, com filhos que não tem mais, querem romper aquele laço matrimonial, mas eles precisam mostrar para aquela criança, né, que existe a família deles vai continuar. Então, assim, nada melhor do que aplicar, né, para um divórcio, para uma ação de alimentos, regulamentação de visita, a mediação, porque é uma relação continuada no tempo, né? Então, eu também trago aqui como exemplo uma briga de vizinho, né, onde esse um cômodo do apartamento de cima com o apartamento de baixo, nada melhor do que se aplicar a mediação, porque não tem como, sim, a pessoa que mora ali não vai se mudar por conta daquilo. Uhum. Né? Elas precisam conviver. Oi, pode perguntar. Não, eu queria dizer, você acha que essa situação é menos penosa, eu acho, do que ir à justiça? Eu acho que isso tem um nível mais civilizado, vamos dizer. Exatamente isso. Na verdade, não é que seja menos penosa, é porque a gente pensa que carregar um processo na justiça é você colocar corrente nos pés. Né? Então, se você tentar resolver, né, de uma forma amigável, né, trazendo aquele conflito, aquela discussão para uma sessão de mediação, é menos realmente dolorosa. Né? Você consegue resolver, né? Você consegue restabelecer, porque o intuito e o objetivo da mediação é você restabelecer o diálogo entre aquelas pessoas, né? E o acordo é a consequência entre elas. Porque nem sempre um processo na justiça a gente vai conseguir restabelecer o diálogo, pelo contrário. Principalmente na área de família, a gente vê que de um processo gera outros processos. Sim. E né? Principalmente então, para as crianças, né? Sim, sim. Poder ter, vamos dizer assim, uma separação, vamos chamar de harmoniosa. Sim, sim, restabelecer o diálogo entre elas, né? Exato. Que a gente também entende que muitas das vezes, quando a pessoa entra no judiciário, ela entra para poder tirar aquela raiva, né? O ressentimento, né? Então, a mediação, ela separa a pessoa do problema, né? Restabelece o diálogo, resolve a questão, né? Tem um enfoque prospectivo, né? Ou seja, um olhar para o futuro, identificando os verdadeiros interesses, né? Ao invés de posições, porque muitas das vezes a gente, dentro de um processo judicial, a gente está sentado em cima da posição e a gente sabe que o advogado ele quer, na verdade, convencer o juiz daquela decisão que vai dar baseado na lei, né? E na mediação, as próprias partes vão resolver de acordo com seus interesses e necessidades. Então, assim, a gente... um outro mecanismo, né? Eu acho que a mediação ela se transforma em uma coisa mais humanizada. Sim, e já na justiça, né, com o juiz, a coisa fica em outro nível, né? Outro frio, patamar. É uma coisa fria. Exatamente. O juiz vai dar uma decisão baseada na lei. Exatamente. Né? E muitas vezes não vai ser satisfatória nem para ambas as partes. Com quanto certeza. mais para uma delas. É verdade. Né? Já a mediação ela tem um cunho de restabelecer, de pacificar, né? De um olhar para o futuro, né? Tem um enfoque prospectivo, ou seja, olhar para o futuro, ela identifica os interesses daquelas pessoas, né? Quais são, ao invés de sentadas, né? Ao invés de posições, porque as posições elas são muito difíceis de serem mudadas, né? A não ser que sejam identificados reais interesses. E quem é que vai fazer isso? O mediador, né? Porque elas não foram capazes de negociar sozinhas, então elas contratam um mediador, né? Que é um facilitador da comunicação. Ele não é o juiz, né? Ele só vai facilitar a comunicação através de ferramentas, né? Para que essas pessoas possam resolver, né? Por fim. Eu tenho mais uma pergunta, Claro. se você me permite, professora. Em termos de custos, que muitas vezes pessoas deixam até de entrar na justiça devido aos custos. Na mediação, os custos seriam mais acessíveis? Existe uma diferença? A gente até fala, isso é matéria do meu slide mais para baixo, mas não tem problema responder isso agora. Na verdade, a gente até fala que a utilização dos métodos adequados de solução de conflito, elas são mais
eu tenho um custo mais barato, são mais céleres, né? A gente até fala que são benefícios e vantagens, né, diante versus um processo judicial. O processo judicial é porque, assim, na verdade, é caro, mas a nossa justiça brasileira ainda é barata diante de outras justiças aí pelo mundo, né? Mas o procedimento da mediação, ele é muito mais barato do que um processo judicial. Né? Então, continuando, né, a nossa solução, a solução do conflito pela mediação, né, busca o relacionamento, né, restabelecer o relacionamento das relações entre aquelas pessoas, né, uma decisão que seja duradoura, né, porque foram elas que decidiram, né, então, logo, a mediação é um método extremamente eficaz para os conflitos com relações continuadas, como eu expliquei, né, por exemplo, repito de novo, o divórcio de casais com filhos, briga entre sócios, relações contratuais, trabalhistas, entre outros, né? Então, vamos lá, seguindo aqui nossa conversa de hoje, né? Eu vou explicar rapidamente, né? Que eu acho que vocês devem estar curiosos para saber como é que funciona o processo de mediação, né? O processo de mediação, ele é um processo voluntário, ou seja, só participa, né? Só ocorre a mediação se as partes envolvidas no conflito têm vontade de participar da mesma, né? Elas contratam um terceiro imparcial que atua como mediador, né? Essa pessoa é uma pessoa capacitada para estar fazendo aquilo, né? Que vai ajudar aquelas pessoas envolvidas no conflito, né? A restabelecer a comunicação, porque o nosso papel como mediador é de facilitar a comunicação entre aquelas pessoas, né? O mediador, ele usa a escuta ativa, através de perguntas, né? Não interfere na construção daquela solução. Também a gente não dá qualquer sugestão, opina, né? Quem faz isso é o papel do juiz, né? Então, quer dizer, a gente é totalmente neutro e imparcial, né? A gente apenas utiliza das ferramentas e vai construindo com aquelas pessoas a solução, né? Então, um ponto importante aqui também que vale mencionar, né, é a relação de confidencialidade dentro daquela sessão, né? Ou seja, todas as informações relativas à mediação, né, são confidenciais, ficando restritas às partes e ao mediador daquela sala, não podendo vazar nenhuma informação. Então, isso já é um ponto positivo, né? Além do custo, né, mais barato, né, a gente tem no processo de mediação, a gente tem a confidencialidade, que muitas das vezes a gente não tem no processo judicial. Você primeiro ouve um lado, depois ouve o outro lado em separado, e depois os dois estão presentes. Não, depende do formato e do que a gente encontrar naquele momento, né? Mas, normalmente, a gente, para só esclarecer como é que é uma sessão rapidamente de mediação, a gente recebe as partes, né? Primeiro identifica quem são aquelas pessoas que estão na sala, né? Hoje a gente tem utilizado muito da sala virtual, então a gente primeiro identifica aquelas pessoas, a gente tem um discurso de abertura, né? Que é só para poder explicar como é que é o procedimento, né? Qual o papel do mediador, qual o papel daquelas pessoas, qual o papel do advogado, que é de suma importância, para depois a gente ouvi-las. E aí pode ser de forma sessões conjuntas ou individuais com cada uma delas. E aí a gente vai colhendo, né, o relato daquelas pessoas e vai desenhando o formato até chegar a uma solução ou não. Quanto tempo, mais ou menos, dura, assim, na média, uma mediação? Isso depende. Tem mediações, né, que a gente pode durar 6 meses. Mas, mesmo assim, ainda é mais célere do que um processo na justiça. Depende da complexidade do caso, né? Porque tem casos que, como o mediador não aprecia a prova, trabalha com a palavra, né? Mas, às vezes, é necessário que as partes precisam analisar documentos. Então, elas remarcam para um novo dia, né? Então, assim, isso depende do caso e depende de como vai se desenhando aquele procedimento. Vamos seguir aqui? Bom, então, quem pode utilizar da mediação?
né, qualquer pessoa jurídica ou física dotada de capacidade civil. Então, isso pode ser uma pessoa que tenha problema com a outra, pode ser que uma sociedade empresária tenha dificuldades com uma outra, enfim. Então, qualquer pessoa jurídica ou física dotada de capacidade civil. Desde que essa situação, né, desse conflito, haja possibilidade de reconciliação, né, seja possível a utilização dos meios adequados de soluções de conflito. Quais conflitos podem ser solucionados via mediação? Você quer responder, Mirelle? Quais conflitos? Por exemplo, os condôminos com o síndico, né? Se tem uma obra que vai ser feita, a proposta, algum inquilino não está de acordo, mas precisa fazer essa obra. Então, eu acho que é um motivo, né, para conciliação. Estou errada? Perfeito, Não. perfeito. A mediação ela é utilizada em qualquer conflito que possa ser resolvido por meio do diálogo. Certo. Ou você compra algum produto e ele chega na sua residência, mas ele não funciona adequadamente. E quem te vendeu, né, o estabelecimento, não quer fazer a troca. E aí pode ter essa mediação também, né? Isso aí já é mais aplicável à conciliação, que é um Ah, método, digamos assim, prima da mediação. Né? A conciliação ela se confunde um pouco com a mediação. Né? Na verdade, assim, a gente, como não envolve uma coisa mais pontual, objetiva, né? Digamos assim, isso daí que você deu como exemplo é puramente consumidor. Né? certo. Então, baseado assim, uma pessoa vai querer um produto de volta, né? Ou ela vai querer um ressarcimento, né? Um estorno do cartão, enfim, não sei como é que foi efetuada a compra. Então, a Sei. gente aplica muito mais a conciliação do que a mediação, porque não existe uma relação continuada entre essas pessoas, entre o fornecedor e o consumidor, né? Certo. Assim, pela sua experiência, quais são os casos mais, vamos dizer assim, tradicionais da Para mediação? mediação, foram aqueles que eu mencionei: divórcio, divórcio com filhos, né? Relação, direito de família, direito Certo. empresarial, direito marítimo. Agora a gente fala muito sobre recuperação de empresas, né? Onde as empresas, antes de entrarem com uma recuperação judicial, podem participar, né, da mediação para estarem, na verdade, quitando as suas dívidas, né? Antes mesmo delas solicitarem o processo de recuperação judicial. Mas, se tiver alguém com alguma pergunta, por favor, é só escrever no texto que a gente passa para a professora Carla. Tá ótimo, assim, é só para a gente poder fixar, né, sobre a diferença entre mediação e conciliação, já que surgiu essa dúvida. A mediação a gente pensa assim, como diz o nosso Código de Processo Civil, nas relações continuadas no tempo, né? E na conciliação para aquelas relações não continuadas no tempo. Né? Eu trago aqui como exemplos não só o seu do consumidor, mas como também uma batida de carro, onde a pessoa vai querer, na verdade, uma indenização, né? Então, uma coisa mais pontual. Na mediação, como precisa restabelecer o diálogo, a gente fala que é nas relações continuadas no tempo. Márcia, Thaís, Clara, se tiverem alguma pergunta, por favor, escrevam no chat. Continuando, né, como a mediação, a gente precisa do papel do mediador, que é aquela pessoa capacitada, né? Ela é uma pessoa totalmente parcial, neutra, né, devidamente capacitado. Então, para ser mediador, é necessário que faça o curso de mediação, né? Precisa ter uma escutativa muito bem afinada para que possa entender, né, com clareza o que as partes vão estar ali falando, né? Porque o mediador ele simplesmente facilita a comunicação e ajuda aquelas pessoas a encontrarem uma solução. Né? O mediador ele não intervém, né? E não traz possíveis soluções. Ele, na verdade, ele caminha junto com elas,
de acordo com a fala de cada um. Exatamente. Esse manejo aí que você fez com as mãos, Mirela. Bom, continuando, né, as etapas da mediação. Normalmente a gente tem uma pré-mediação, que a gente pergunta para aquelas pessoas, né, que se elas estão de acordo, se elas gostariam de participar, a gente chama isso de pré-mediação. Então, vamos supor que elas tenham aceito, né, então a gente segue com tudo aquilo que eu falei, né, com a abertura da mediação, a gente oferece, abre, então a gente compreende o caso, né, e chegando a uma solução, existe a redação do acordo, a leitura daquele termo, né, e a assinatura. Né? Então, aquele documento, né, pelo nosso Código de Processo Civil, ele é um documento que tem um valor, né? Ele tem um valor, ele é um título, né? Seja ele judicial ou extrajudicial, dependendo de onde veio essa mediação. O curso para mediação seria de quanto tempo, professora? Isso depende. Se for um curso de mediador judicial, né, o CNJ ele pede que esse curso teórico tenha no mínimo 40 horas para depois ter 60 horas de prática. Agora, tem os cursos de mediador extrajudicial que tem menor tempo, né, ou maior tempo. Isso vai variar de cada instituição. Continuando, né, como eu já falei, todas as audiências de mediação elas são regidas pelo princípio da confidencialidade. Então, tudo que for falado ali ficará restrito somente ao mediador e aquelas pessoas. Não pode vazar nenhuma informação. Isso eu já entendo que é uma vantagem diante de um processo judicial, né, que qualquer um pode ter acesso. Eu não estou ouvindo, Mirela. Desculpe, eu estava só concordando com o que você estava dizendo. Porque em processos, todo mundo pode ter acesso ao processo. Agora, nesse caso, não, é confidencial mesmo. Sim, sim. Bom, acho que a gente já está chegando quase ao fim, né, sobre vantagens e benefícios, respondendo aquela sua pergunta, né, em relação à mecânica da mediação, né, o que acontece da seguinte forma, né, destaca-se o seu tempo e o custo, por isso que está aí no topo, né, o empoderamento das partes, porque a decisão está dentro delas, a voluntariedade, porque só participa da sessão de mediação quem quer, né, a manutenção das relações, né, porque o intuito é o restabelecimento, né, das relações humanas, né? É confidencial, porque tudo que for dito ali ficará ali. É satisfatório, porque foram elas que construíram aquela solução, né? E mantém as relações, né? Que é um ganha-ganha, né? É isso que a gente fala, que a mediação é um ganho mútuo. Não existe vencedor, não existe perdedor, né? Então, logo, a mensagem que eu deixo aqui para vocês que estão aqui me assistindo, né? Que pense que nos conflitos de forma diferente, né? Pense como fortalecer suas relações e não as enfraquecer devido ao conflito, né? Porque o conflito ele não tem uma conotação negativa, como eu falei no início da minha fala, né? Ele, na verdade, ele é um pontinho para se esclarecer, né, e tentar resolver, né? Então, estejam abertos à mediação como forma de resolver o conflito antes de ajuizar um processo judicial, né? Por que eu falo da mediação em especial? Porque, como ela, o foco não é vencer do outro, e sim resolver o conflito da melhor forma possível, né, para essas partes envolvidas no conflito. Né? Na verdade, é o verdadeiro acesso à justiça, como acesso da ordem jurídica justa. Né? Esse é o verdadeiro acesso à justiça. Né? Então, é essa a mensagem que eu trago aqui para vocês resumidamente. Porque, já tem uma pergunta. Pode falar. Aonde tem um curso de mediação? A pergunta é da Márcia. São diversos. Tem diversos lugares, tem várias instituições formadoras. Eu posso falar do Rio de Janeiro, né? A gente tem o curso oferecido pela Emerge, né? Mas ainda não sei se está aberto, eu acho que não está. A Márcia acho que está em Campinas, a professora Carla. Em Campinas deve ter.
Sim, sim, Brasil todo. Porque quando foi criada a Resolução 125 lá em 2010, né, de lá para cá, todos os tribunais têm feito esse movimento. E aí tem nascido também várias instituições formadoras que são parceiras desses tribunais. Ok. E a Elizabeth, ela perguntou de novo, que ela não ouviu direito, o tempo que esse curso de mediação leva. Então, depende, né? Se for o curso de mediação judicial, ele tem que ter mínimo 40 horas teóricas. Para depois o aluno, né, completar sua formação, é necessário que ele tenha 60 horas de prática. Então, ele tem que concluir no máximo 100 horas. Isso para ser mediador judicial. Certo. É claro que para ser mediador extrajudicial tem vários cursos também sendo oferecidos por essas instituições. E aí eles botam das mais variadas horas, 50, 60, 46, depende da instituição. Só que, para assim, a pessoa que faz o curso de mediador extrajudicial, ele só vai atuar de forma extrajudicial. Certo. Né? Para ele ser mediador judicial, ele vai ser cadastrado no tribunal da sua região e ele pode atender de forma judicial e de forma extrajudicial. Certo. Agora, uma pergunta. Os custos, né, são definidos por quem? Como é que a gente sabe quanto que teria que pagar para fazer a mediação? Sim. Ah, não, a mediação... Tem uma existe tabela. Tem uma tabela. As tabelas são fixadas por tribunais, se for oriundo de mediação judicial. Então, esse dinheiro ele vai para... o mediador. Ah, ok. Mas o mediador não é voluntário? Sim, o mediador ele é voluntário, dependendo do tribunal. Agora, se for mediador extrajudicial, isso vai depender da instituição da qual ele faça parte, né, que vai ter suas regras e lá a sua tabelinha de honorários. Ah, ok. Tudo bem. E se porque se a gente está copiando o modelo norte-americano, nos Estados Unidos já existem vários mediadores que atendem até DOC e que fazem parte de câmaras privadas. Né? Essas câmaras privadas, elas são, na verdade, o local de realização dessas mediações, seja extrajudicial, seja judicial. Então, eles vão ter regras. Né? Então, lá tem a tabela de honorários. Claro. Márcia, você tem uma pergunta, por favor, pode abrir o microfone para fazer... Oi, Carla. Olá, tudo bem? Eu sou Márcia, aqui de Campinas. O Roland, que está aqui do lado assistindo, é assim, meu marido, conhecido lá da Mirelle. E eu fiquei muito interessada quando a Mirelle mandou a notícia, porque eu estou fazendo parte de um grupo que a gente chama Co-Housing Sênior, e o nome é Vila Conviver. Quer dizer, iniciou com um professor da Unicamp que, sabe, ficou interessado nessa ideia das pessoas envelhecerem juntas. E como minha família é mineira, não é de Campinas, eu logo me interessei e me liguei a esse grupo. E aí nós tivemos assim várias reuniões onde se discutia os problemas da velhice. Sabe, quem toma conta, doença, a família, as brigas de família, problemas assim, toda a ordem. E aí o grupo, sabe, discutia muito e depois resolveu, então, a montar efetivamente o grupo. Mas aqui no Brasil, como montar isso? Então, o grupo resolveu que contratou um advogado para fazer para criar o que seria, não pode criar uma co-house, então criou-se uma associação. Então, todo mundo que estava interessado entrou na associação, e a associação, então, 1000 discussões, foi um ano, tem o estatuto. Aí compraram um terreno aqui, foi contratado os arquitetos, a pessoa que teve a ideia principal, ela começou a, sabe, perder um pouco do domínio, do prestígio dela, assim, de ser a pessoa que dava,
porque aí o grupo decidiu coisas. E agora a situação está complicadíssima, porque essa pessoa tem um grupo pequeno junto com ela, e os outros, sabe, é a maioria. Mas como resolver o problema? Os advogados, os arquitetos foram embora, que foram contratados inicialmente, porque ele mandou e-mails agressivos, falando que, na verdade, os rapazes eram novos, não sabiam direito, umas coisas bem complicadas. Então, agora, a situação é essa. Quer dizer, não pode ter dois grupos, a ideia é montar um... Ele não gosta que chama condomínio, eu vou falar condomínio, mas não é o condomínio, porque, sabe, a cohousing existe assim no mundo inteiro, sabe, as pessoas vão lá... Mas é formado, para eu entender melhor, é formado por associados. Ah, sim, aquele grupo que montou a associação, e não vai aumentar, não, você não pode chegar lá e falar, eu quero me associar. Aquela associação são aquelas pessoas. Sim. Quer dizer, atualmente saiu mais uma, acho que são 45 pessoas. Porque tem os que são casais, tem outros que são solteiras ou viúvas. Então, são 45 pessoas, mas 34 casas. E é isso. Só pode entrar mais um se alguém sair. Então, não vai aumentar e não vai resolver o problema. E a gente, então, tem pequenas decisões que tem que tomar, quer dizer, quem vai contratar, quem não vai. E essa pessoa, então, que não gosta, ele cria caso, ele não aparece mais nas reuniões. E, sabe, nós decidimos criar uma mediação para poder manter o diálogo, sabe, para não ter atritos. E quem é esse mediador? É pessoa do próprio grupo? Ou vocês estão sentando para conversar sozinhos? Não, ainda nem começou, por isso que eu estou te falando, claro. Não começou, porque a mediação seria, sabe, fazer entre esse grupo, que eu vou falar, se é um grupo maior, que é a maioria, e um grupo menor, que é o que está ligado a essa pessoa. Aí foram falar com ele, o grupo que ia contratar o mediador foi falar com ele, ele falou, vocês podem contratar, eu não vou participar. Sabe? Então... É difícil. Sabe? É grupo e é impasse. Quer dizer, é impasse, porque fica muito complicado, você fala, todo mundo decide antes da reunião online, porque a pandemia piorou todo mundo decide como que vai ser. As pessoas vão falar, sabe? Com frequência, ele vai e fala mal de todo mundo, sabe? E ele não segue o tempo, e foi ele que teve a ideia principal. E ele fica falando mal das pessoas. Então, é uma situação que a ideia é fantástica, mas pôr em prática está criando um monte de complicações para a gente. A Elizabeth, que veio aqui também... Mas aí, quem sabe agora não consegue resolver, né? Com essa mediação que vocês solicitaram. De repente... Mas ele falou que não participa. É complicado, porque ele tem que ter tolerância e aceitar, né, o que está sendo proposto. Para que a mediação aconteça, é exatamente isso. As partes precisam estar, né, com livre e espontânea vontade, digamos assim. Sim. Se uma parte quer e a outra não quer, não vai acontecer mediação. Mas então, também... a mediação, isso é fato mesmo. Quer dizer, ele continua não querendo, não adianta a gente contratar uma mediação. A gente, eu falo, esse grupo dos 30, para nós, porque que não... Ele tem que entender que, se não chegar a um denominador comum, a coisa não vai para frente, vai estagnar. Então, todo mundo sai perdendo. Então, ele tem que chegar a um certo ponto que ele vai ter que ser mais tolerante e aceitar, ouvir, para ter um consenso, tanto para que seja bom para ele, como para o resto.
Eu acho que alguém tem que chegar, de repente, alguém de fora, esse mediador, né, conversar com essa pessoa de alguma maneira, né, para mostrar. Isso pode acontecer, conversar se com não, ele. exatamente, se não tomarem providência, ninguém vai estar ganhando, porque, afinal de contas, ele também estava disposto pelo projeto. Então, eu acredito que, a não ser que ele não tenha mais interesse, então, por favor, a porta, como vocês falam, a serventia, né? Então, eu acho assim, ele não tem o direito de brecar um projeto onde envolve tantas pessoas, né, que estão querendo que a coisa vá para frente. Isso, exatamente. Não é assim. Meirelles, se lógica funcionasse, isso que você está falando, bom, a gente estaria no paraíso. Não tinha mediação, não precisava nem de chegar, sabe? Com certeza. Só uma conversa de mediação, porque ele falou que não vai. Ontem, a Elizabeth, que está aí, eu já falei que ela é do grupo, ontem, na reunião, sabe, eu já nem me lembro, porque, sabe, como eu sou considerada idosa, sabe como que é? Mais do que oficialmente. Eu esqueci qual que foi o motivo. Mas nós participamos de uma reunião que ele e a mulher dele até chorou. Se a Beth lembrar, Beth, você podia falar que você pode contribuir com essa parte aqui. Oi, eu sou Elizabeth. Se vocês tiverem câmeras, pode abrir a câmera. Podem abrir a câmera. Seria um prazer ver vocês. Isso. Olá, tudo bem? O problema foi justamente sobre ética, que eu chamo atenção para algo que eu acho que está faltando ética, e eles dizem que eu não tenho razão, sabe? Foi só um problema de ética, na realidade. Então, foi uma discussão daí horrível, entendeu? Vocês vão ter que, na verdade, achar uma solução para caminharem juntos. Sim. Eu acho super interessada. Se vocês elaborassem uma carta direcionada ao casal, esse casal, e dizer, se vocês não têm nenhum interesse de continuar, é só avisar para se retirar, porque nós queremos dar continuidade a esse projeto. A gente pode ter uma conciliação, um mediador, para chegar a um denominador que esteja bom para todos, né? Tanto para vocês como para o resto do grupo. Aguardamos uma resposta o mais breve possível. E protocolar, mandar essa... Não adianta, Elizabeth? Não, ele prefere que os 30 saiam, o projeto acabe, do que ele deixar. Concorda, Márcia? Concordo. Quer dizer... Sabe, é uma coisa assim tão louca que quando você mandou... Ele sempre foi assim, gente? Vocês não perceberam antes? Não. Ele é de um outro departamento na universidade, Meirelles. A gente não conhece as pessoas todas. Entendi. Sabe? A gente conheceu porque, através da Associação dos Docentes, ele lançou essa ideia que ele tinha morado um tempo na Inglaterra e conheceu grupos e pensou, isso não está aqui no Brasil. É uma coisa nova, é um novo Seria approach. Exatamente. E assim, eles são assim... Os sabichões da Kurhaus, o termo são sabichões. Eles sabem tudo, então, quando eles não gostam, ele fala, isso não é Kurhaus. Então, sabe, é uma situação que não daria para contar. Os problemas começaram quando os arquitetos resolveram fazer o que o grupo maior queria. E daí ele se viu atacado, porque imagina, ele sabe tudo sobre isso e tinha que fazer o que ele queria. Mas um grupo de pessoas pensantes, sabe, um pensa diferente do outro, vocês sabem disso, né? E aí, então ele começou daí a atacar, brigar e etc, ofender as pessoas, assim, de forma até grave, entendeu?
e realmente ele não vai mudar. Eu realmente não sei o que nós poderemos fazer, porque ele não vai mudar pode, e não vai nesse aceitar. caso, vocês não escalarem mais o conflito que já existe, né? Tentar arrumar uma solução. Inclusive, eu a acho gente que pensa em chamar alguém para conversar conosco. A partir do momento que não existe essa mediação, não existe. Aí a coisa vai ter que ser no judiciário, e aí vai levar milênios e não vai acontecer. Ele deve ser uma pessoa de uma certa idade, então vocês querem que ele aproveite ainda em vida, e depois que a gente vai embora, ninguém aproveita, né? Então, acho que por isso que eu acho que vocês escreverem essa carta e todo mundo, sabe, recebe uma cópia, eu acho que a gente tem que tentar de várias formas, pacificadoras, ok? Pelo menos, o meu ponto de vista também, apesar de eu não ser mediadora, mas é isso que me passa na cabeça. E apontando para ele que a recusa dele vai fazer com que o grupo, em conjunto, entre com uma ação contra ele. Então, não só isso, mas o projeto vai ficar estagnado, né? Exatamente, o projeto fica estagnado, ele não vai aproveitar. Vocês já investiram na compra do terreno, correto? Na contratação dos arquitetos, engenheiros, enfim, já deve ter tido despesas, e mostrar para ele o ridículo da situação. Então, embaixo, botar em letras maiúsculas, use o seu bom senso, o que você tem de bom senso, né? Para a gente fazer uma mediação. Ou então, nós vamos ter que entrar na justiça, e aí, sabe lá quando que isso pode ser resolvido. Pode falar, Elizabeth. Já escrevemos uma carta, 30 pessoas já assinaram uma carta, enviaram para ele, mas não com né, falando uma coisa tão difícil. E ele já disse para alguns, falou, não façam nada contra mim, porque eu entro na justiça, vocês não vão ter dinheiro para pagar os advogados que eu vou colocar. Não é por aí também, não. Não. Isso que ele falou, ele jogou verde para colher maduro. Dele, né? Exatamente. É uma defensiva que ele pode ter certeza. Eu acredito ainda na justiça, e a doutora Carla pode até comprovar isso. Eu acho que vocês têm bastante elementos, vocês estão dando, inclusive essa carta que vocês estão mandando para ele, protocola ela, quer dizer que ele tem que assinar recebimento dessa carta, ok? É uma coisa oficial, gente. Ele vai ter que tomar jeito. E vocês são a maioria. Existe dinheiro que foi envolvido, né, na compra do terreno, etc. e tal. E o que vocês estão querendo não é que ele, vamos dizer, concorde com tudo que vocês querem, mas vocês querem ter uma oportunidade de uma mediação para que seja um consenso em ambas as partes, tanto ele como o resto do grupo. Eu acho que esse caso é aplicável, sim, à mediação, né? Porque existe uma relação entre vocês. Exato. Né? Tem tempo e tem custo, e vocês é que vão resolver. Por experiência, né, pelo breve relato que a Márcia fez, eu não acredito que uma ação judicial vai resolver o caso. Não resolve. Então, eu acho que nada melhor do que uma boa conversa aí com essa outra pessoa. Tem que ser. É muito, muito difícil, gente. Olha, é tão difícil. Ele está resistente, né? Mas precisa entender o porquê dessa resistência. É porque ele não tem, assim, como falar, o domínio das pessoas, que eu acho que como ele gostaria. Por exemplo, ele não é mais membro da diretoria da associação. E existe uma diretoria, e todas as pessoas da diretoria são super legais. Elas foram reeleitas esse ano, no início do ano, porque a maior parte concorda com eles. Mas ele diz que Cohousing não tem diretoria, e não adianta, ele agride a diretoria, ele fala que o presidente, principalmente, não os outros, mas que o presidente, sabe? Então, é uma situação que realmente é complicada. Então, vou contar um pequeno caso que já aconteceu aqui em Campinas.
e o professor da física, que morava numa casa, ele morava numa casa que ele construiu num terreno que não era dele, não. Ele ganhou por... Como que chama isso na justiça? É uso capião. Uso capião. Ele ganhou com o uso capião, porque ele comprou o terreno de uma pessoa que era parte de um grupo que se desfez. E como na época era só um lote, não é um lote assim enorme, era um lote sabe, aqui num bairro, então, sabe, não tinha muita gente, não. Mas o grupo se desfez e o pessoal não quis saber mais do lote. Alguém vendeu para esse professor o lote. Ele pagou 2 prestações e depois a pessoa sumiu também, não deu mais notícia de onde morava, então ele não tinha nem para quem pagar. Ele pegou, construiu a casa no terreno, ele tinha o contrato sabe, que estava comprando, ele construiu a casa e depois de 20 anos ele foi na justiça e pediu ser dono, então. Porque as pessoas brigaram e sumiram. Quer dizer, foi mais fácil ir embora e largar o terreno do que, sabe? Entendi. Então, são 45 pessoas, então já é uma coisa que não são 5 amigos ou 6, não? Bom, doutor Carla está aí, qualquer coisa, depois vocês podem eu vou deixar aqui, deixar o seu contato. Eu trouxe Tudo bem, vocês desculpem, então, prorrogar. Porque... Nada que isso. Não, eu trouxe só uma forma ilustrativa para mostrar para vocês como acontece na sessão de forma presencial, aí do nosso lado esquerdo, e agora as sessões elas estão sendo de formas virtuais, né? Utilizando plataformas das mais variadas possíveis, como o Zoom, o Google Meet, né? O Microsoft Teams, né? Então, a gente tem utilizado bastante dessa ferramenta, né? Da tecnologia que veio para nos ajudar. Né? E aí eu deixei meus contatos, se vocês quiserem entrar em contato. Pode anotar. Eu tenho também essas 2 páginas do Instagram, e eu também tenho o WhatsApp, a Mirelle também tem meu outro contato, né? Depois, se ela quiser compartilhar. Deixa eu tirar uma foto, mais fácil. Com certeza. Fico à disposição. Mas foi um prazer estar aqui nessa manhã. Muito obrigada. Falando brevemente sobre resolução de conflito, né? Não, aquelas figurinhas foram ótimas lá do início. Pena que eu fiquei um pouquinho atrasada. Professora, se você pode abrir a página, por favor. Muito obrigada. Joia. Tá ótimo. Olha, professora, eu estou muito agradecida. Eu acho que esse tema realmente é tão rico, porque temos tantas situações diferentes, né? E, realmente, a conciliação, o bom senso tem que prevalecer para diminuir, né, a carga que a justiça está sobrecarregada. Né? Eu gostaria de ver mais processos sendo processados e as pessoas, né, chegarem a um denominador comum, que é a paz. Né? Quando a paz reina, o mundo floresce. Eu lhe passo o microfone para as suas últimas considerações, por favor, professora. Não, eu só tenho a agradecer, né, a você, Mirelle, pelo convite, né, e trazer um tema assim, bastante rico, porque, como você falou, na verdade, a gente visa realmente a pacificação social no mundo que a gente vive atualmente, onde as pessoas estão imbuídas de raivas, ressentimentos, né? E nada melhor resolver um conflito com uma boa conversa, né? Por isso que eu trago essa mensagem aqui para vocês, né? Para Elizabeth, para Márcia, né? Que mesmo hoje, atualmente, vocês não sabendo qual é o caminho, né? Mas eu acho que no caso de vocês, que vocês trouxeram como exemplo, eu acho que nada melhor do que um diálogo com essa outra terceira pessoa. Bom, eu quero aproveitar e agradecer a todos que estão presentes e aqueles que vão assistir nosso Happy Hour no nosso canal do YouTube e no Facebook, e aproveitar para convidar vocês para a nossa próxima 46ª Happy Hour, no dia 20 de agosto, quando teremos a professora Luciene Cariz, professora Carla Gobo e professora Jennifer Zarpelon,
que vão nos presentear com uma apresentação sobre relações internacionais em um mundo pós-pandemia, permanências e descontinuidade. A gente se vê lá. Muito obrigada a todos. Até breve. Como conseguir o link para essa reunião? Eu mando para vocês. Tá obrigada. Muito obrigada, gente. Nada, Muito obrigada a vocês.